Era uma daquelas noites chuvosas de julho. As luzes da cidade brilhavam através das gotas de chuva que cobriam o vidro do carro, distorcendo a paisagem urbana e transformando-a em um mar de cores borradas. O rádio tocava uma suave melodia jazz, e eu estava a caminho de casa depois de um longo dia de trabalho. Mas a verdade é que dirigir à noite, principalmente em uma noite tempestuosa, nunca foi meu forte. E naquela noite, a insegurança parecia mais intensa. As ruas estavam mais escuras. Porém, a verdadeira sensação de desconforto começou quando parei em um semáforo. Do canto do olho, notei uma figura encapuzada que se aproximava do meu veículo. Em um impulso, travei as portas. Era um homem, e ele bateu no vidro do passageiro com força. Engoli em seco, sentindo um aperto no estômago. Ele parecia querer que eu abrisse a janela, mas eu neguei com a cabeça. Em um gesto abrupto, ele puxou algo de sua jaqueta. Era uma arma. Apontou para mim, fazendo um gesto para que eu abrisse a janela. Em pânico, olhei ao redor procurando ajuda, mas não havia ninguém por perto. O semáforo parecia estar vermelho há uma eternidade. Sem pensar duas vezes, pisei no acelerador e saí em disparada, não dando chance para ele reagir. No espelho retrovisor, vi o homem ficar para trás, mas ele logo desapareceu na escuridão. O som do meu coração batendo forte ecoava em meus ouvidos. Respirei fundo, tentando me acalmar. Apenas continue dirigindo até chegar em casa, pensei. Porém, minutos depois, notei um par de faróis se aproximando rapidamente pelo retrovisor. Um carro estava me seguindo. E não era qualquer carro, era um sedã preto, com os vidros escurecidos. Acelerei, tentando me afastar do veículo, mas ele continuava em minha cola. Entrei em uma rua lateral, esperando despistá-lo, mas ele persistiu. A chuva tornava difícil a visibilidade, e o barulho dos pneus sobre o asfalto molhado só aumentava meu medo. Quem é essa pessoa? Eu me perguntava. Seria o mesmo homem? Ou alguém completamente diferente? As perguntas invadiam minha mente, mas a prioridade era manter-me segura. Dirigi por ruas desconhecidas, tentando despistar meu perseguidor. A cada curva, esperava que ele desistisse, mas o sedã preto permanecia atrás de mim. Em um ato de desespero, entrei em uma estrada de terra. A chuva havia transformado o caminho em lama e meu carro derrapava. Porém, ao olhar para trás, notei que o sedã preto também tinha dificuldade em se manter na estrada lamacenta e tinha conseguido ganhar uma ótima distância dele. Era a minha chance de escapar. Então acelerei com tudo no meio do canavial. Tinha certeza que ele não tinha me visto. Desliguei os faróis, esperando que o sedã preto passasse direto. Minutos pareciam horas, mas finalmente vi o carro preto passar pela estrada sem notar minha presença. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e liguei para a polícia. Eles me instruíram a permanecer onde estava até que uma viatura chegasse. Foi a espera mais longa da minha vida. Quando os policiais finalmente chegaram, fizeram uma busca pela área, mas não encontraram sinal do sedã preto ou do homem encapuzado. Porém, uma coisa era certa: eu não dirigiria sozinha à noite por um bom tempo. Mais tarde, descobri que haviam ocorrido vários assaltos naquela área, sempre com as mesmas informações. Um homem encapuzado abordando motoristas em semáforos. A polícia acreditava que o sedã preto estava ligado a esses crimes. Mesmo depois de meses, a memória daquela noite ainda me assombra. Mas essa experiência também me ensinou a sempre estar alerta e nunca baixar a guarda, não importa o quão segura eu possa me sentir.
Isso aconteceu há alguns anos. Eu era jovem e tinha acabado de completar 19 anos, o que me permitiu tirar minha carteira de motorista. Eu não tinha meu próprio carro, mas podia pegar emprestado o carro dos meus pais sempre que eles não precisassem dele. Na época, a gasolina estava relativamente barata e eu estava curtindo muito dirigir, já que era algo novo para mim. Nos fins de semana, eu adorava pegar o carro e sair tarde da noite para comer alguma coisa e depois dirigir por toda a cidade ouvindo música. Acho que era tão bom porque eu finalmente conseguia ficar sozinha, o que não era muito comum morando com meus pais. Um fim de semana, acho que em um sábado, peguei o carro dos meus pais, passei por um McDonald's 24 horas para pegar uma bebida e um lanche, depois comecei a dirigir sem rumo. Nunca tinha um trajeto planejado, apenas dirigia para onde me sentisse à vontade, mas geralmente evitava lugares com muito tráfego. Minha cidade tinha muitas estradas secundárias que conectavam os bairros, mas raramente eram usadas, porque as principais eram mais rápidas. Virei em uma dessas estradas secundárias que levava a um bairro muito bonito, com casas caras. Não tinha percorrido muito quando as luzes dos faróis começaram a piscar nos meus espelhos e vi um carro se aproximando por trás. Eles estavam ligando e desligando os faróis, mas não havia outros carros por perto, então eles estavam claramente sinalizando para mim. No entanto, eu não sabia o motivo. Isso continuou por cerca de 1 minuto, até que eles começaram a acelerar e se aproximaram da traseira do meu carro. Eu ainda era relativamente inexperiente como motorista e não sabia como lidar com essa situação ou o que fazer, então continuei dirigindo, esperando chegar ao bairro e encontrar um lugar menos discreto para parar. No entanto, meus planos foram interrompidos. O carro atrás de mim recuou ligeiramente e então ouvi o motor deles acelerar e eles bateram na traseira do meu carro. Meu carro deu um tranco para frente e eu fiquei atordoada por 1 segundo, mas parecia que o dano não era grave. Nesse ponto, muitos pensamentos passaram pela minha mente. Eu estava com medo e nervosa em relação a parar, mas também não queria levar o carro dos meus pais para casa danificado sem obter as informações do seguro do outro motorista. Estacionei o carro na lateral da estrada e o coloquei em ponto morto. O carro atrás de mim também parou, estacionando bem perto da traseira do meu. Eles ligaram os faróis novamente. Eu estava indecisa se deveria ficar no meu carro ou sair dele, pois estava em uma situação desconfortável e não sabia como lidar com isso. Depois de alguns segundos, abri a porta e saí. As janelas do carro deles eram escuras, então eu não conseguia ver quem estava dentro. Caminhei até a traseira do meu carro e tentei avaliar o dano, mas eles tinham estacionado muito perto, dificultando a visualização. Foi quando ouvi a porta deles se abrir. Olhei e vi um homem saindo do carro, e ele estava olhando para mim com um sorriso amigável, acenando de maneira educada enquanto se aproximava. Eu esperava que ele estivesse com raiva e começasse a gritar comigo ou dissesse que eu o tinha cortado no trânsito ou algo assim. Mas o que aconteceu foi uma surpresa estranha. Desculpe pelo seu carro, acho que não estava prestando atenção. Ele disse, ainda de maneira amigável. Eu estava esperando algo diferente, mas respondi. Tudo bem. Você pode me dar as informações do seu seguro? Ele olhou para o lado por um momento e depois voltou a me olhar. Claro, está no meu carro. Ele apontou para a porta do passageiro, como se quisesse que eu fosse até lá. Ele permaneceu onde estava, olhando para mim, como se eu devesse ir até o carro dele. Após um longo e desconfortável silêncio, eu disse que iria com ele, mas ele segurou meu braço com firmeza e me parou. Vamos,
O acidente deve tê-la deixado confusa, disse ele, começando a me puxar de volta. Ok, vou com você, eu disse, fazendo-o me soltar. Eu o segui até o carro dele e me aproximei do lado do passageiro. No entanto, assim que ele entrou no carro do motorista, corri de volta para o meu carro. Ouvi ele sair do carro dele, mas consegui entrar no meu carro, trancar as portas e partir antes que ele pudesse se aproximar novamente. Dirigi para casa e acordei meu pai para contar o que aconteceu. Ele disse que eu nunca deveria ter parado e chamou a polícia, mas o homem nunca foi identificado. Eu nunca saberei o que aquele homem estava tentando fazer ou para onde ele estava tentando me levar. Apenas temo que alguém não tenha tido a mesma sorte que eu. Era por volta das 2 ou 3 da manhã e eu estava fazendo uma entrega. Trabalhava em um restaurante italiano 24 horas. Então, frequentemente fazíamos entregas de massas, sopas e pizzas. Não tínhamos entregadores designados. Simplesmente resolvíamos isso quando o pedido chegava. Era uma entrega pequena para uma única refeição, que ficava a apenas 15 minutos do restaurante. Eu presumo que 15 minutos fossem considerados um tempo razoável para entregas na maioria dos lugares. Mas nosso dono era ganancioso e aceitava pedidos de até 30 minutos de distância. Eu estava ouvindo música e relaxando enquanto dirigia por uma estrada longa e reta, quando vi uma figura no meio da minha faixa. Diminuí a velocidade e, à medida que me aproximava, a pessoa começou a acenar os braços e correr em direção ao meu carro. Eu estava em uma estrada de apenas uma pista e havia carros vindo na faixa oposta, então tive que parar e esperar que eles passassem antes de poder ultrapassar a pessoa. O sujeito correu até o meu carro e começou a bater no meu vidro, gritando que estava sem gasolina e precisava de ajuda. Ele estava sendo tão agressivo ao pedir ajuda que era estranho. Assim que os outros carros passaram, eu manobrei para a direita para evitar atingir os pés dele e acelerei para longe. O homem parecia estar tentando perseguir meu carro pela estrada, então imaginei que ele devia estar bêbado. No entanto, cerca de 20 segundos depois, avistei uma picape azul parada na lateral da estrada. Pensei que talvez o cara não estivesse mentindo, mas a maneira como ele abordou a situação foi muito estranha. Depois de alguns minutos, parei de pensar nisso e relaxei pelo restante da viagem. Cheguei à casa do cliente, entreguei a comida à porta e, depois de receber o pagamento em dinheiro, agradeci e me dirigi de volta ao meu carro. Enquanto descia a entrada da casa do cliente, vi um carro estacionado mais adiante na rua, com os faróis acesos. Fiquei todo arrepiado. Era a mesma picape azul que eu tinha visto antes. Ela não estava lá quando cheguei pela primeira vez, então devia ter acabado de chegar. Entrei no meu carro e olhei pelo retrovisor por 1 minuto antes de começar a dar ré, pois não podia ficar na entrada da casa do cliente por muito tempo sem parecer estranho. Comecei a dirigir pela rua na direção da picape. Conforme passei por ela, pude ver o mesmo homem estranho me encarando do banco do motorista. Pisei no acelerador com mais força para sair dali o mais rápido possível. No entanto, pelo retrovisor, vi a picape fazer uma conversão em U e começar a seguir na minha direção. Todo o caminho de volta ao restaurante era uma estrada longa e reta, com poucos carros ou lugares para parar. 1 minuto depois, vi a picape surgir atrás de mim. Esse cara estava louco. Lembro-me de pensar o quão insano ele parecia quando me bloqueou no meio da estrada. O que ele estava tentando fazer era aterrorizante. Estendi a mão para pegar meu telefone no bolso
e liguei para o 190, enquanto a picape se aproximava rapidamente. Eu disse ao operador que estava sendo seguido por um sujeito maluco em uma picape azul e dei a eles o nome da estrada em que estava e a direção em que estava indo. Eles disseram que uma patrulha estava a apenas 2 minutos de distância e pediram para eu ficar calmo e continuar dirigindo até vê-los. Fiz o que eles disseram, mas apenas alguns segundos depois, a picape acelerou e passou para a pista de tráfego contrária para me ultrapassar. Pisei no freio assim que ele se jogou na minha frente para bloquear meu caminho. Parei a apenas alguns centímetros do lado da picape. Meu coração estava acelerado e eu estava em estado de choque. Então, ouvi a porta do carro dele se abrir e passos correndo ao redor da picape em direção ao meu carro. Eu tremia, tentando engatar a marcha ré. O homem se aproximou e começou a bater no meu vidro novamente, gritando e xingando. Eu recuei e, após um momento, o homem correu de volta para a picape dele. Foi quando vi luzes vermelhas e azuis piscando à frente. A picape deu meia volta e me ultrapassou, enquanto o carro da patrulha policial começou a persegui-lo pela estrada. Fui informado mais tarde de que o homem foi eventualmente detido. O que torna isso ainda mais aterrorizante é que, junto com drogas e álcool, encontraram cordas e algemas no banco de trás do carro dele. Eu estava visitando minha família durante as festas e fiz uma pequena viagem de ida e volta à casa dos meus pais. Fiquei um pouco mais de uma semana e, em uma terça-feira à tarde, por volta das 3 horas, parti para voltar para casa. A primeira hora foi toda de direção pela cidade e depois mais 1 hora passando pelos subúrbios até que finalmente cheguei a uma longa e estreita rodovia. Por volta das 22 horas, a estrada estava completamente vazia e eu estava ficando cansado, com os olhos começando a se fechar. Decidi desligar a música, pois estava apenas me deixando mais sonolento. Enquanto lutava para me manter acordado, vi uma pequena luz cintilando na estrada à frente. Era o reflexo dos meus faróis, brilhando em um carro que estava estacionado no acostamento. Parecia abandonado, mas estava escuro, e seus vidros estavam escurecidos. Ficar preso ali, no meio do nada, seria terrível, já que a cidade mais próxima estava a 1 hora de distância. Continuei dirigindo, mantendo os olhos abertos por precaução, caso alguém estivesse caminhando à beira da estrada. No entanto, alguns minutos depois, vi outra luz, dessa vez no retrovisor, mas era tão brilhante que eu mal conseguia ver o carro em si, apenas suas luzes. Parecia estar relativamente próximo, então comecei a diminuir a velocidade para permitir que ele me ultrapassasse. No entanto, avistei algo à frente. Havia um carro estacionado bem no meio da estrada, bloqueando todo o caminho. As luzes estavam apagadas, então eu só o vi quando estava muito próximo. Parei imediatamente, mas as luzes no retrovisor continuaram a se aproximar cada vez mais. Eu conseguia ouvir as portas do carro se abrindo e fechando, e quando olhei ao redor, vi pelo menos 3 pessoas correndo em minha direção. Entrei em pânico total e saí da estrada, adentrando as árvores, tentando contorná-los e retornar ao outro lado da estrada, ao redor dos carros bloqueadores. Eu estava tão focado em não bater em uma árvore ou ficar preso que nem percebi se eles estavam me perseguindo. À medida que contornava, cerca de 10 segundos após ter deixado a estrada, ouvi um tiro sendo disparado, atingindo em algum lugar à minha frente. Estava tremendo e em pânico, acabei roçando a lateral de uma árvore enquanto tentava voltar à estrada. Outro tiro foi disparado, desta vez atingindo a parte de trás do meu carro,
quando finalmente retornei à estrada e acelerei para longe do local. Assim que me afastei o suficiente, tentei ligar para a polícia, mas meu celular estava completamente sem sinal. Estava dirigindo muito acima do limite de velocidade, sabendo que não havia segurança por perto. Após 10 minutos de direção, finalmente consegui sinal suficiente para ligar para a polícia. Felizmente, os agressores não pareciam ter me perseguido após o incidente, embora nunca tenham sido encontrados, pelo que sei. Espero que eles estivessem planejando apenas roubar as pessoas, mas a forma como estavam preparados, no meio do nada e dispostos a usar armas, me faz pensar que estavam planejando algo muito pior.